Olá, olá! Seja mais uma vez bem-vindo e bem-vinda. Se você não me conhece, o meu nome é Nádia Bolsas, sou terapeuta especialista em trauma e abuso e hoje a gente vai adentrar um pouquinho juntos sobre um tema que é um tema um tanto quanto equivocado pela nossa sociedade, que é o não desistir. A gente sempre traz isso. A gente ouve falar, as pessoas falarem, não desista, né? Esteja sempre de pé, faça o que for preciso, busque força, se fortaleça. E aqui até trazendo um pouquinho aqui uma analogia para esse positivismo em excesso, que ele passa a ser até um tanto quanto doentio, né? Porque a gente sabe, todos nós temos certeza de que a vida não é feita só de coisas positivas, de coisas maravilhosas. A gente lida com desafios diariamente. Dentro desses desafios, a gente lida tanto com prazeres quanto com desprazeres. Então, aqui fica um convite para a gente já começar a mergulhar mesmo em um tema que ele passa despercebido na nossa sociedade, em que nós, inclusive, nos culpamos muitas vezes por nós não darmos conta, justamente por uma das crenças que impedem a gente de ser humano, que é acolher essa nossa imperfeição, que é realmente ok. Eu vou desistir disso daqui, porque isso aqui para mim, em algum ponto, até algum ponto, não está dando mais certo. E esse processo de desistência, ele não é um processo tão tranquilo assim, né? O processo de desistência, muitas vezes, ele exige uma força, porque para a gente desistir de algo, a gente vai estar assumindo que nós estamos dizendo não para alguma coisa, mas ao mesmo tempo a gente está assumindo em dizer sim para outra coisa. Então, no nosso dia a dia, tudo que a gente escolhe e que a gente diz sim, a gente ao mesmo tempo está desistindo de milhares de outras coisas. Por exemplo, quando eu acordo de manhã e eu decido sair da cama. Eu desisto, por exemplo, da minha etapa de descansar mais e eu vou partir para a vida para que eu vá colher outras possibilidades fora daquele contexto. Eu me abro para um outro contexto. E aqui então a gente já começa a entender, por exemplo, o quanto é difícil nós desistirmos de um relacionamento, o quanto é difícil nós desistirmos de algum projeto, o tanto que é difícil nós desistirmos de não apenas amores, né, mas sonhos, né, o quanto é realmente desafiante, é muito desafiante mesmo viver. E a gente sim está sempre fazendo escolhas através dessas desistências. E a gente ouve muito, né? Assim como eu disse, dessa psicologia em excesso, aliás, desse positivismo em excesso, né? Existe aí, né, muitas pessoas falando, vamos viver uma vida épica, vamos viver uma vida extraordinária, venha fazer parte disso, venha fazer parte desse treinamento, venha viver uma vida épica. E trazendo uma lembrança, né, de algo que eu li da doutora, inclusive da doutora Cristina Neff. Ela é uma, se eu não me engano, ela é uma, eu não sei se ela era uma neurocientista ou uma psicóloga, do Texas, né, nos Estados Unidos. E eu li então um artigo em que ela contava o quanto a nossa sociedade, ela já há muitos anos atrás, muitos anos não, né? Vamos colocar uns 40, 50 anos atrás, muito focada na autoestima elevada. Então, a gente está sempre focando em algo que muito melhor do que o que a gente tem, muito além do que nós somos, para que a gente consiga se exceder, né? No sentido de
obter as coisas que a gente gostaria de obter e que muitas vezes a gente pode até ficar procrastinando. Eu entendo este posicionamento, acho ele interessante até a página 2. Porque quando a doutora Cristina Neff, então, ela traz esse tema de autoestima elevada, onde nós estamos focando apenas para obtenção do sucesso, não importa como, nem quando, nem quem, né? Nós, seres humanos, a gente acabou por trabalhar as outras questões que elas estão inseridas no nosso contexto de vida, que é sair apenas dos louros, apenas da vanglória, da vitória, mas olhar também justamente para esse ponto que é o de fracassar, que é o de não conseguir, que é o de realmente ser dolorido, né? De não obter aquilo que a gente gostaria de ter obtido. E muitas das vezes, né, quando a gente olha para os seres humanos que estão muito bitolados nessa autoestima elevada, olhando só para aquele resultado, né, em que se eu não conseguir aquilo, então eu não mereço, né, viver, eu não mereço ser feliz, eu não mereço ter uma relação legal, né? Então, através dessa investigação, quando a gente fala na autoestima elevada, em contrapartida observando, né, esse não desistir, aqui fica um convite muito grande para a gente aprender, então, ao invés da gente ficar só focada nessa autoestima elevada, a olhar então, peraí, qual que é o outro viés, né, que nós precisamos trazer para a nossa vida para a gente acolher, né? Então, ao invés de ficar focado só, né, nesse ganhar, onde a gente não tem uma gordurinha aí para a gente saber lidar com as tristezas, lidar com os fracassos, a gente vem então, né, as pessoas que então pastam, vamos dizer, fracassam, não conseguem aquilo que elas gostariam de ter obtido, então o que que acontece? Elas entram no desespero, elas entram em depressão profunda, elas saem, né, do sentido da vida, elas perdem o sentido da vida. E aqui então, né, a gente precisa de lembrar, né, trazer um pouquinho do contexto do livro da Brené Brown, uma escritora que eu gosto muito. Ela vem desde o início, né, da minha profissão, eu acompanho o trabalho dela, sou uma fã dela, eu super sugiro para você também entrar em contato com livros, com vídeos da Brené Brown. E ela traz, então, nesse contexto, de que para nós sairmos desse pensamento doentio, né, em excesso, esse positivismo em excesso, em que eu tenho que estar sempre bem, em que tudo tem que dar sempre certo, isso é estafante, né? Então, quando a gente começa a observar isso, a gente começa a mergulhar, a investigar, a gente então pode trazer uma palavrinha que a gente já trabalhou já nesses últimos vídeos, se eu não me engano, que é a palavrinha da vulnerabilidade. E eu me recordo até de um desses vídeos eu ter comentado de que antes mesmo de eu lidar, né, aprender a palavra vulnerabilidade, eu havia encontrado a sua palavra irmã sinônima, que é a indefensibilidade, né? E aí é muito importante a gente entender, né, o porquê que a gente está cuidando dessas duas palavras aqui. Eu acho que trazendo, né, essa palavra indefensibilidade como sinônimo da vulnerabilidade, fica mais palpável da gente entender o que, que é ser vulnerável. Porque a nossa sociedade, principalmente quando a gente está falando de identidade de gênero, né, de temas que estão muito ligados a essas questões das minorias,
a gente está sempre ouvindo falar sobre vulnerabilidade, né? São grupos vulneráveis. E aí essa palavra, ela se tornou uma palavra que lembra fraqueza, né? Que lembra milindres às vezes, eu não sei se seria essa palavra, mas a vulnerabilidade a gente precisa de começar a tomar muito cuidado, porque ela é muito importante no nosso dia a dia. Então a Brené Brown, ela traz aqui no, texto, no livro dela, né, e se você quiser comprar, fica aí a dica, A Coragem de Ser Imperfeito, que é esse livro aqui, tá? E aqui, então, logo nas primeiras páginas, ela já arremata, né, trazendo que a vulnerabilidade não é conhecer vitória ou derrota, é compreender a necessidade de ambas, é se envolver, se entregar por inteiro. E aí ela ainda diz: vulnerabilidade não é fraqueza, e a incerteza, os riscos e a exposição emocional que enfrentamos todos os dias não são opcionais. Nossa única escolha tem a ver com o compromisso, a vontade de assumir os riscos e de se comprometer com a nossa vulnerabilidade determina o alcance da nossa coragem e clareza do nosso propósito. Por outro lado, o nível em que nos protegemos de ficar vulneráveis é uma medida do nosso medo e do nosso isolamento em relação à vida. E aqui eu gostaria, né, de aproveitar, então, essa frase que ela trouxe com relação a essa aversão às incertezas e a exposição ao isolamento. Então, onde que é que nasce? Da onde vem essa origem em que a gente fica buscando tanto perfeccionismo, em que a gente fica buscando tanto essa autoestima elevada, estar sempre mostrando para os outros que nós estamos bem, pelo menos de alguma forma aparente, né? Através da nossa vida material, por exemplo, com carro, com roupa, com beleza estética, com casas, com viagens, né? Então, tudo isso passou a ser um status na nossa vida, em que a gente olha no Instagram, a gente olha no Facebook e a gente pensa, nossa, né? Lá vai aquela pessoa viajando para Paris, para Londres, para Ilhas Malvinas, né? E aí a pessoa às vezes ela tá perdida num conflito gigantesco da vida dela, né? E é interessante, então, né, a gente começar a parar para pensar, porque o que é que faz, então, né, a gente ter essa dificuldade tão grande em lidar com as tristezas, em lidar com as rejeições, em lidar com os abandonos, né? Então, esse é um convite que a vida faz para a gente ad eternum, tá? Até a próxima, se existir. E aqui, né, algo que ela também traz é que todos nós estamos aqui para criar vínculos com as pessoas. Mas como é que a gente vai criar conexões, relacionamentos com as outras pessoas se nós temos aversão, né? Se nós temos essa dificuldade, se a gente prefere se isolar, por exemplo, quando a gente se sente fracassado, né? Como é que eu vou criar uma conexão? Se eu tenho, né, um medo muito grande, se eu não consigo controlar um relacionamento, se eu não consigo ter garantias de que uma relação vai dar certo, eu prefiro, então, me negar a me relacionar, né? Então, aí já nasceu, né, desde pequenininho, né, desde o nosso cordão umbilical, eu posso dizer, esses nossos receios, esses nossos conflitos, porque é desde a barriga da mãe que a gente entra em contato com o vínculo. Então, eu já começo a me conectar, por exemplo, com o lado materno da minha mãe. A forma como ela conversa, a forma com que eu
interpreto o ambiente em que eu estou desde a barriga da mãe, né? E aí, então, tudo isso vai me trazer um contexto de quando eu saio da barriga da mãe e da forma em que ela cuida de mim, da forma que o meu pai cuida de mim, que os meus cuidadores me acolhem. Tudo isso vai fazer parte do nosso molde, do nosso espectro em que nós vamos aprender a nos relacionar com as pessoas, com os ambientes, com a vida. E na medida que eu vou identificando e se eu receber, né, apoio, respeito, atenção, presença, né, responsividade dos pais, dos cuidadores, né, eu vou então amadurecer dentro de mim uma perspectiva de segurança emocional, onde eu vou poder, né, através de uma autorização e de uma permissão dos meus pais e dos cuidadores, das pessoas que estão ao meu redor, eles me dão autoridade, né, autorização, desculpa, né, permissão para que eu seja eu mesma, para que eu mostre a minha autenticidade. Então aqui a gente começa a perceber que os pais eles sabem colocar limites, né, para que essa criança ela saiba ter respeito por ela mesma, né? Então muitas vezes eles precisam de colocar limites com relação a tempo de televisão, a tempo de tomar banho, né? E tudo isso a gente vai tateando no dia a dia. Desde quando a gente nasce, a gente vai crescendo e sendo cuidado pelos pais. Só que a maioria do contexto não é essa. A maioria do contexto é que nós temos os pais saindo para trabalhar, não tendo disponibilidade e energia suficiente para poder trazer isso para a criança e também aspectos, inclusive, de inteligência emocional, né? Então, quando a gente olha para isso, que os pais não teve, né, esse cuidado pelos próprios pais, né, que são os avós dessa criança, então eles também não vão saber contornar aquilo dali. Então, muitas vezes a criança ela pode interpretar que o pai, a mãe, a babá, os avós, os tios, de alguma forma estão abandonando, não estão dando atenção, não estão permitindo que ela, por exemplo, chore quando ela precisa de chorar, que ela se expresse, que ela fale. Então, muitas vezes, isso é muito comum, né? A criança ela quer dar uma opinião dela e, às vezes, ela é retalhada. Às vezes, a criança, o adulto fala para a criança: aqui você não tem lugar, aqui é só lugar de adulto, né? Então, aqui a gente pode começar a perceber que então essa criança entra em contato com um mundo de insegurança emocional. Então, algo, né, que eu já fiz vídeos bem específicos para cada tipo de vínculo emocional, através do tipo de apego, né? Então, a gente pode lembrar que nós temos o tipo ansioso, inseguro, em que essa criança, né, ela traz da sua infância todas essas questões e que então na fase adulta, para ela se relacionar, ela precisa de estar sempre controlando, sabendo como que é que o companheiro, o que é que ele está pensando, como é que ele vai reagir, aonde que é que ele vai, porque senão ela começa a desesperar. E aí nós temos também o desdenhoso evitativo, que é aquela pessoa que ela sofreu tanta rejeição, né, lá atrás, que ela vai preferir se afastar e se isolar. E nós temos o medroso evitativo, que ele é a somatória do ansioso com a somatória de questões do
desdenhoso, evitativo. Então aqui ele fica numa balança. Ele quer muito, mas ele tem medo, muito medo do compromisso. E aí então ele prefere se afastar, né? Então, quando a gente traz esse contexto de que a maioria das pessoas estão se vinculando através do seu lado inseguro, né? A gente vai começar a ver realmente uma deturpação da nossa sociedade, de uma busca de uma autoestima elevada baseada em coisas que não deveriam ser preferenciais, né? Então, aqui nesse mesmo livro, a Brené Brown ela traz aqui, né? E eu vou ler também qual que é a nossa missão, né? Então, a nossa missão é mergulhar no nosso desconforto da ambiguidade e da incerteza, para criar um espaço de solidariedade, e aí eu incluo de respeito e de autogentileza. Então, quando a gente entra em contato com esse processo, que eu começo a perceber que as minhas relações com o ambiente, com situações, com pessoas, elas estão me deixando muito ansiosa, muito insegura, muito evitativa, eu não me sinto bem, eu me sinto num conflito eterno, né? Eu não consigo me comprometer, porque quando eu me comprometo, quando aquilo fica muito sério, eu me sinto ameaçada, aquilo ali para mim é um sinal de perigo, e aí eu me afasto. Então aqui a gente precisa de olhar para quais são então os aspectos que a gente precisa de mergulhar, né? E nessas três, né, em todas elas, quando a gente fala de aspecto inseguro emocional, a gente está falando de hábitos que a gente desenvolveu, né, justamente através do aprendizado de como se relacionar, da forma que os adultos se relacionavam conosco e entre eles também, né? Então, quando a gente observa, investiga, vai lá na nossa infância, lembra como que a gente também se portava, né? Então, aqui trazendo um dos aspectos do medroso evitativo, né? Que, aliás, de uma criança que sofreu rejeição lá na infância, ela traz então a ferida da rejeição dela ao longo da vida e ela não cuidou, ela não curou essa ferida e ela vai trazer então para a vida adulta. Então, atendendo certo dia desses e me recordando também, né, da minha própria história, algo que é muito comum quando a gente ouve falar da ferida da rejeição, que gera, né, essa insegurança emocional ao longo, né, das nossas relações, é aquela criança tímida em que quando as pessoas chegavam na casa dela, ou se ela fosse para a casa de alguém, né, ela sumia, ela se escondia, porque ela tinha uma intenção ali, né, de justamente chamar a atenção e de provar de alguma forma, né, que ela era importante. Então ela queria fazer que os adultos fizessem o movimento de ir em procura dela, né, à procura dela. Então isso aqui a gente precisa então de olhar com muito carinho nessa criança que ela pode ainda estar dentro de nós. Porque se ela ainda está, nós vamos permanecer tímidas perante a vida, permaneceremos buscando sempre algo fora para poder suprir essa ferida, sendo que aqui o nosso objetivo de vida é a gente poder mergulhar nesse desconforto, nas formas que a gente aprendeu, né, a tolerar, mas de uma forma equivocada. Então, ao invés de eu lidar com o desconforto da ferida, eu vou buscar por mais sucesso, por mais coisas que eu mostre que eu consegui, que eu mostre para as pessoas de que eu sou feliz, que eu estou bem. E aí a gente vai olhar, aqui no fundo tem um coração vazio, né? Porque a gente está buscando pela plenitude de uma forma equivocada. Então,
Não sei se você sabe, se eu já contei aqui, mas eu também sou professora de yoga, onde a metodologia que eu ensino se chama Integrativa Yoga. E nessa metodologia eu abordo profundamente a permanência em relações para sentir. Então, o porquê que é que isso é tão importante, né? Porque nesse processo em que a vida pede para a gente desistir daquilo que não faz mais sentido na nossa vida, a gente precisa de entender o que é então que não faz mais sentido e o que é que faz, né? E então, nesse contexto, através da senso-percepção, em que os exercícios de yoga eles apoiam a gente, sendo o quê? Sendo justamente uma estratégia em que a gente vai esticar a tolerância com o desconforto, de permanecer, por exemplo, nessa ferida, de sentir dor e sofrimento quando a gente é negada, né? Quando a gente é rejeitada, quando a gente sente abandono por alguém, né? Quando alguém dá preferência, por exemplo, a sair com outros amigos, a fazer outras coisas, ao invés de dar preferência por você. Então, a gente está sempre sendo convidado para a gente desistir de alguma coisa para ir ao encontro de outra. E que essa outra vai ser justamente mais um passo que a gente vai dar nessa nossa percepção de si mesmo, né? É realmente um mergulhar no nosso autoconhecimento, na nossa percepção. Então, aqui eu trouxe, né, dizendo justamente que no tapetinho de yoga ou em qualquer outro lugar em que você possa se sentar, possa começar a mexer o seu corpo, a mexer os seus músculos, a começar a realmente se encontrar dentro dessa carne, dentro dessa pele, né, dentro desses espaços preenchidos pelos órgãos. A gente começa a perceber as nossas dores musculares, a falta de flexibilidade, a rigidez do corpo, que eu gosto de falar muito, que se eu tenho um corpo muito rígido é porque a minha mente também está rígida, né? Não que esteja diretamente correlacionado de que se eu tenho flexibilidade corporal, então a minha mente também é flexível. Mas aqui existe, sim, eu percebo que quanto mais a gente aprofunda na flexibilidade das posturas, permanência de posições que são difíceis para nós de manter, mas eu vou aprender a tolerar, por exemplo, imperfeições minhas, que muitas vezes eu vejo no outro, que eu critico o outro, mas eu não tenho nem moral para poder falar para mim. Então, nesse contexto, fica um convite de nós sairmos do externo, do envolvimento com o que o mundo fora tá de uma forma sempre nos encantando. Então, na vida, da mesma forma que a gente trabalha lá no tapetinho, e é por isso que yoga ele é uma prática, né, da união do corpo e da mente. Então, quando a gente sai do tapetinho da aula e a gente vai, por exemplo, para a vida, no nosso contexto familiar, no nosso contexto profissional, no nosso contexto amoroso, de amigos, de colegas, né? Então, a gente aprende, né, com essa tolerância no tapetinho, através dos desconfortos corporais, a gente passa então a aprender, por exemplo, a não se engajar nos estímulos externos, né? Por exemplo, compras, brigas, críticas dos outros que deixam a gente desconfortável. Então, na medida que eu posso começar a entender que eu tenho mais tolerância com aquilo que me deixa desconfortável, através deste parâmetro,
Eu posso começar a escolher o que é que faz sentido para mim. Eu posso começar a escolher o que desistir e o que dar andamento. Então, eu não me afeto mais, eu produzo tolerância para que as minhas emoções, sejam elas quais forem que aparecerem, ao invés delas me influenciarem, delas me ativarem, me acionarem algum gatilho, eu consigo dar vazão a essa emoção sem me identificar com ela. Eu consigo deixar que a emoção, então, atravesse o meu corpo, a minha alma, a situação. E esse é um mergulho, né, que a gente precisa de fazer, que nós somos convidados a fazer todos os dias da nossa vida. Então, por aqui eu vou finalizando essa nossa reflexão de hoje. Espero que ela tenha feito sentido para você, te dado aí um apoio no seu dia a dia. E é claro, fique à vontade para deixar nos comentários a sua opinião, se caiu alguma ficha, se você também fez alguma reflexão a respeito do assunto, se você recordou da sua infância e o que é que veio à tona para você enquanto a gente conversa aqui juntas. Então eu vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez por você estar aqui em que nós estamos trocando, né? De alguma forma eu estou trocando contigo palavras, sabedorias, conhecimentos, né? E que tudo isso, né, possa reverberar nessa nossa teia da vida que nos conecta, certo? Então eu vou ficando por aqui e um grande abraço para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!